Caros irmãos, nosso fraternal abraço. O livro Os Exilados de Capela é um best-seller conhecido pelo conteúdo revelador quanto à mais importante migração planetária espiritual que impulsionou o processo evolutivo da Terra. Entretanto, quem estuda essa obra descobre que o seu foco é a grandiosa possibilidade espiritual que se abriu para os bilhões de espíritos nativos deste nosso planeta que puderam abandonar uma condição de primitivismo na escala dos mundos. Um dos pontos marcantes é a promessa feita pelo governador planetário da Terra aos exilados, a de que não os deixaria órfãos na face terrestre, enviando continuamente emissários guias para tão árdua missão, e principalmente que no momento adequado ele mesmo viria ombrear com a humanidade encarnada para iluminar o futuro da espécie humana e consagrar a missão redentora dos exilados. Desde então, com milênios de antecedência, uma tradição messiânica passa a fazer parte das culturas mais antigas. As reminiscências deste marcante encontro espiritual integram as tradições espirituais da antiguidade, como um farol a iluminar as consciências. E no cumprimento dessa luminosa promessa, a encarnação do Cristo numa obscura localidade é relatada no livro Os Exilados de Capela com profunda inspiração para que possamos assimilar esse aspecto transcendente do Natal. Assim, com os votos de um Natal de muita paz e luz espiritual, por parte da nossa Aliança Espírita Evangélica para todos, e para nossa inspiração, passamos ao relato do capítulo 21 do livro, intitulado E o Verbo se fez carne. E então vieram dias nos quais, mais que nunca, havia uma aura de expectação em toda a natureza e um mudo e singular anseio no coração dos homens. As vozes dos profetas tinham soado, advertindo todo o mundo sobre o advento miraculoso, e até mesmo o local do divino nascimento já estava determinado, como vimos por Miqueias da Palestina e pelo Bharta Shastram da Índia. Estava-se no século de Augusto, sob um pleno reinado de paz e de glória. O espírito dos dominadores, saciado de vitórias e derrotas, repousava. Floresciam as artes, a literatura, a indústria e o comércio, e a charrua arroteava os campos fecundos, conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros inativos. Em todos os lares, plebeus ou patrícios, as oferendas votivas se acumulavam nos altares engalanados dos deuses penates. Os templos sagrados de Marte tinham enfim cerrado suas portas, e as naves romanas triremes, ao cantar monótono e doloroso dos escravos remadores, sulcavam altivas os verdes mares latinos, pejadas de mercadorias pacíficas vindas de todos os portos do globo. Na Roma imperial, os dias se levantavam e se deitavam ao esplendor bárbaro e fascinante das diversões infindáveis dos anfiteatros repletos. E sob a segurança das multidões, apaziguadas pelo aroma do pão de trigo, bendito e farto, que não faltava mais em nenhum lar, o César sobrevivia. Saturado de glória efêmera e apoiado nas suas legiões invencíveis, e senhor do mundo, recebia, indiferente e entediado, as homenagens e as reverências de todas as nações que conquistara. A ordem romana, a lei romana, a paz romana sem contestadores imperavam por toda parte. Mas, inexplicavelmente, envolta a essa atmosfera de alegria e de abundância, soprava, não se sabendo de onde vinha e nem para onde ia, uma aragem misteriosa e indefinível de inquietação íntima e de ansiedade, de temor insólito e de emoção. Rumores estranhos circulavam de boca em boca, de cidade em cidade, nação em nação, penetrando em todos os lares e corações. Uma intuição maravilhosa e profunda de alguma coisa extraordinária que estava para acontecer, que modificaria a vida do mundo. Olhos interrogadores se voltavam de contínuo para os céus,
perscrutando os horizontes em busca de sinais e evidências desse acontecimento surpreendente que se aproximava. As sibilas, oráculos e adivinhos eram consultados com mais frequência, e os homens idosos, de mais experiência e bom conselho, eram procurados e ouvidos com mais respeito e reverência. Foi quando Virgílio escreveu esta profecia memorável, que tão depressa viria a ter cumprimento. Abre aspas. Vede como todo o mundo se abala, como as terras e os vastos mares exultam de alegria com o século que vai começar. O infante governará o mundo purificado, a serpente perecerá. Fecha aspas. E logo em seguida, como inspiradamente revelando a verdade, abre aspas novamente. Chegam enfim os tempos preditos pela Sibila de Cumes. Vai-se abrir uma nova série de ciclos. A Virgem já volve ao reino de Saturno. Surgirá uma nova raça, um novo rebento desce do alto dos céus. Fecha a citação. E o grande dia então surgiu quando o César, desejando conhecer a soma de seus inumeráveis súditos, determinou o censo da população de todo o seu vasto império. Então José, carpinteiro modesto e quase desconhecido da pequena vila de Nazaré, na Galiléia dos gentios, e natural de Belém, tomou de sua esposa Miriam, que estava grávida, e empreendeu a jornada inesquecível. Por serem pobres e humildes, aceitaram o auxílio de amigos solícitos e abrigaram-se em um estábulo de granja. E ali então, o grande fato da história espiritual do mundo sucedeu. Aquele que devia redimir a humanidade de seus males foi ali exposto, envolto apressadamente em panos pobres, e seus primeiros vagidos foram emitidos em pleno desconforto, salvo o que lhe vinha da desvelada assistência dos seus genitores. O mesmo desconforto, aliás, que o acompanharia em todos os dias de sua vida e que o levou a dizer mais tarde, já em pleno exercício de sua missão salvadora: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Espírito glorioso e divino deu assim ao mundo desde o nascer um exemplo edificante de humildade e de desprendimento. O desejado de todos os povos, o reclamado por todos os corações e anunciado por todos os profetas em todas as línguas do mundo então conhecido, nasceu assim, quase ignorado numa casa humilde, para que o evangelho que ia mais tarde pregar, de renúncia e de fraternidade, recebesse dele mesmo desde os primeiros instantes tão patético e comovente testemunho. Emocionante momento esse. A estrela dos sacerdotes caldaicos se levantara no horizonte. O Verbo se fizera carne e, descendo à terra, habitara entre os homens. O sol, em seu giro fecundante, gloriosamente entrava em peixes, e a ampulheta do tempo nesse instante marcou o encerramento de um ciclo, que teve início, como já vimos, com a depuração espiritual do mundo, após a comunhão de espíritos do céu e da terra, a queda de uns servindo à elevação de outros, visando a unidade, que é a consumação fundamental da criação divina. Também marcou a abertura de um outro ciclo, em que os frutos dos ensinamentos trazidos pelos enviados do Senhor e por ele próprio ratificados e ampliados, quando entre os homens viveu, brotassem fecundos e promissores da árvore eterna da vida, para que a evolução da humanidade daí por diante se desenvolvesse em bases morais mais sólidas e perfeitas. A promessa feita nos páramos etéreos da capela estava, pois, cumprida. Ele desceu, o divino Senhor, ao seio ignaro e impuro da massa humana terrestre, para trazer o auxílio prometido, para redimir com sua presença, sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes, as duas raças de homens, a da capela e a da terra, que no correr dos tempos mesclaram, confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos, angústias e esperanças.